O Ministério Público do Trabalho obteve condenação judicial de uma empresa por assédio eleitoral nas eleições de 2022. A decisão proíbe a empresa de buscar influenciar politicamente seus empregados, fixando o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 mil. O processinho chegou. Vamos lá, plantão do Meteoro. Assédio eleitoral não pode, moral também não, e a gente viu isso acontecer durante as eleições. Eu vou chamar aqui na tela o Bruno Silvestre. Bruno, seja muito bem-vindo. O caso é durante as eleições de 2022, mas a decisão sai agora contra essa empresa que cometeu esse assédio. Exatamente. Um salve, galera. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E essa situação, ela ocorreu logo após os resultados das eleições e aquela galerinha quis questionar as urnas. Ou seja, quando ganha, podia ter ganhado demais. Quando perde, as urnas é que estão erradas. Ou seja, sempre tem aquele negócio. E o problema não é que é uma opinião individual, são empresários, empresas que mobilizam muito para fazer com que você tenha uma tentativa de golpe ou de mudança das eleições em favor daqueles que são seus candidatos prediletos. E esse é o grande problema. Antigamente no Brasil, quem aí estudou, né, no ensino médio, você tem aquela parte do coronelismo, né? Você tinha também aquele período que foi a República do Café com Leite, que só era candidato de Minas ou de São Paulo que se elegia. Ou seja, o Brasil já teve muita coisa em que o voto popular, universal, ele era cerceado. Hoje em dia, a maior luta que a gente tem é justamente a gente ter uma democracia aberta e correta, sendo que esse tipo de influência não se pode fazer. E aí o que acontece? A gente, no ano passado, digamos assim, foi o ano da primeira instância. Ou seja, todos os processos, todas as questões que foram de crimes eleitorais, ataque à democracia, você tinha análise em primeira instância. Tem muita coisa que ainda está em primeira instância, mas esse caso que a gente traz aqui hoje, ele já é um caso que está em segunda instância e em que saiu uma decisão que, digamos assim, em termos de debate dos fatos, ela acaba agora, porque a empresa pode até querer ir lá para Brasília, para o TST, só que os fatos já não podem mais ser questionados, porque tudo foi analisado aqui. E eu queria primeiro pedir para a gente mostrar o vídeo, né? Porque primeiro o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo fez um inquérito para apurar se era verdade ou não, né? E aí uma das coisas foi esse vídeo aí, ó. Para quem puder programar aí, ó. Programar aí, pra galera aí no ônibus, programar. Programar, mandou o ônibus aí, ó. Programar aí, ó. Programar. Você vê, ó, nesse vídeo, né, o cara fica falando repetidas vezes com alegria que aquela empresa lá do sul do Espírito Santo mandou este ônibus para questionar as urnas. Isso logo após as eleições. Aí o que aconteceu? Para a gente entender um pouco, né? Em primeira instância, a empresa ela ganhou a ação. Por quê? Porque o juiz estava entendendo que o inquérito que o Ministério Público do Trabalho tinha feito não tinha validade, só as provas colhidas em audiência, e que seriam insuficientes para condenar. Mas o Ministério Público do Trabalho, em uma excelente atitude, recorreu e ganhou a ação. E aí a gente pode mostrar a matéria do Ministério Público do Trabalho. Vamos observar, né, a gente pode comentar essa matéria, vocês vão ver que está aqui, olha, empresa do Sul do Espírito Santo é condenada por assédio eleitoral. E aí trata daquilo que a gente já disse aqui, né? E aí coloca a denúncia, ó. A investigação conduzida pela Procuradoria do Trabalho do município, PTM, de Cachoeiro de Itapemirim, teve início após denúncia do Sindicato dos Trabalhadores do setor de rochas ornamentais do Espírito Santo, ao relatar a coação de empregados da empresa
né, dessa empresa aí, para participarem de manifestações políticas depois das eleições presidenciais de 2022. Houve, inclusive, disponibilização de ônibus para os trabalhadores comparecerem a ato no trevo, né, de safra contra o resultado das eleições presidenciais. Ou seja, aqui, não, olha só, se fosse você já fazer campanha dentro da empresa, já está errado. Mas aqui foi pior. Aqui houve o pedido para que os trabalhadores participassem e que eles fossem no ônibus que a empresa forneceu. Ou seja, para até tirar a matéria aí, que a gente já pegou a parte dela que precisava, mas basicamente o importante aqui é dizer o seguinte: a empresa ela não pode, primeiro, ficar colocando candidatos dentro da empresa. Aquilo ali é para trabalho, não é para induzir os trabalhadores a alguma coisa. Você pode convidar as pessoas para irem para um comício? Pode. Pode fazer com que pessoas fora da empresa panfletem? Pode. Tem um monte de coisa que a lei eleitoral permite. Mas você ficar fazendo com que os seus funcionários votem no candidato A, B ou C, está errado. E isso vale para qualquer partido, isso vale para qualquer candidato. É isso que as pessoas têm que entender. E aí, nesse caso, você vê o trabalhador, ele é mandado para fazer protesto contra as urnas, ele tem a sua falta abonada pelo empregador, ou seja, todo mundo é coagido a ir lá para aquilo. Ou seja, imagina só, não sei se aconteceu isso, mas imagina só se algum desses trabalhadores foram lá para o 8 de janeiro. Não é o caso aqui dessa ação que a gente está tratando, mas imagina só. Ou seja, muitas dessas empresas têm uma responsabilidade muito grave. E para mim, assim como para outras pessoas, R$100.000 é pouco diante da gravidade do que foi feito. Para mim, R$100.000, eu acho que isso aí devia ser fixado em porcentagem do lucro. Vê quanto é que foi o lucro nos últimos 2, 3 anos e joga isso a metade do lucro. E aperta, porque só assim que os empresários vão entender que eles não podem interferir nas eleições dessa forma. E aí eu quero pegar, agora, que isso que eu acho divertido também, porque as pessoas, às vezes, elas ficam falando, a matéria não é válida, a matéria, ela omite ou altera alguma coisa. Você vê que a matéria que a gente trouxe, ela é diretamente do site oficial do Ministério Público do Trabalho. Mas vamos mais a fundo. Vamos pegar aí a página do acórdão, ou seja, da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, lá do Espírito Santo, que é o da 17ª região, e aí a gente tem aí, que é a página 2, né? Eu vou pegar a parte principal, que é chamada de ementa, né? Que ela está aí um pouquinho para baixo, vai estar baixando um pouquinho, vai estar a ementa. A ementa, ela diz assim, olha, assédio eleitoral, caracterização, danos morais coletivos, a tentativa do empregador em influenciar a escolha político-partidária do empregado atenta contra o livre exercício dos direitos políticos. Por seu turno, à luz da interpretação do Código Eleitoral, a resolução do Conselho de Justiça Superior do Trabalho, 355, artigo 2º, consigna como caracterização do assédio eleitoral a prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento no intuito de influenciar ou manipular voto, apoio, orientação ou manifestação política dos trabalhadores e trabalhadoras no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho. Se há vista de se há visita de candidatos à empresa da mesma linha político-partidária abraçada pelo empregador e se este fornece condução gratuita e abono do dia para possibilitar presença em manifestação de ato político, impõe-se considerar que houve o intuito de influenciar indevida e abusiva a caracterização do assédio. Diante da conduta afrontosa aos direitos assegurados constitucionalmente, como a liberdade de expressão, impõe-se a condenação em dano moral coletivo, que foi aquela de R$100.000. Então, olha só que curioso, a gente não pode interpretar a liberdade de expressão de forma não vinculada a outros princípios. A liberdade de expressão, ela é
a liberdade ligada ao indivíduo de poder se manifestar politicamente. Se alguém vai no trabalho dele, onde é o local de trabalho dele, para querer dar uma opinião política, isso, na verdade, é um tipo de assédio. Porque essa liberdade ela não pode ser exercida no local de trabalho do outro. Isso que é complicado. Até fazendo um paralelo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem pessoas que querem fazer, às vezes, um evento religioso dentro de um trem. E aí existe uma disputa sobre isso. Não pode também, porque a fé de um não pode ser exercida num local onde interfere o direito de fé dos outros. Então, se você tem o seu local de fé, ele é inviolável e você pode fazer lá, mas não num local onde impede os outros de terem a sua liberdade religiosa. Da mesma forma, eu faço esse paralelo com a parte política. Cada um tem direito de votar em quem quiser. Ninguém na empresa é teu amigo pessoal, você pode ter amigos se quiser, mas existe uma liberdade de escolha política, de escolha partidária, e qualquer ato que seja feito contra você, contra alguém da tua família, isso são atos que são considerados assédio eleitoral. E qual é a maneira que você tem de combater isso? Falando com o teu sindicato, falando com o Ministério Público do Trabalho, porque vocês estão vendo aqui, o que eu trago aqui para vocês é isso, são provas de que essas empresas estão pagando e vão pagar por esse tipo de atitude. A democracia no Brasil é forte, a nossa democracia é boa, a gente só precisa de exercer mais os nossos direitos e combater esse tipo de atitude. Boa, que aula, hein, Brunão? Obrigado por tudo isso. Realmente, a gente... É o que você falou, né? Não importa o partido, não importa a preferência política, a lei é para todo mundo. Inclusive, a gente viu isso acontecer também durante a eleição de 2018, tanto é que a empresa Havan foi condenada... Ó, a cenoura aqui passando na frente da câmera. A empresa Havan foi condenada a pagar 85 milhões, né, por conta de assédio eleitoral também durante as eleições de 2018. Não pode ficar impune. E, ó, vou te dizer, Bruno, acho que a justiça, aquele vídeo ali é a prova mais fácil que a justiça já teve de todos os tempos, porque o cara olha, aponta, fala o nome da empresa, então isso acabou sendo também prova ali durante esse julgamento, né? Exatamente, acho que é importante falar isso. Tem muitos políticos que ficam falando o nome das coisas, dizendo o que estão fazendo, achando que estão ganhando eleitorado, quando na verdade eles estão dando corda e provas para que depois eles sejam condenados pelos seus abusos. O senhor deputado Nicolas Ferreira que o diga. Pois é. Brunão, mais algum ponto que queira trazer? É isso mesmo, cara. Eu queria só agradecer a todo mundo aí por mais esse corte. Deixem os comentários aí e até a próxima. Valeu, Brunão. E eu continuo o coro do Bruno aqui. Comenta aí o que você achou dessa condenação, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço, até a próxima.